Capítulo 8. O medo do homem. O medo do homem nos leva a buscar agradar aos homens em vez de agradar a Deus. Uma pessoa que possui uma raiz de rejeição pode facilmente cair na armadilha de querer agradar aos homens. Queremos agradar as pessoas porque isso nos impedirá de sermos rejeitados. Será verdade? Essa é uma área enganosa e perigosa. Primeiramente, se essa é a maneira como você obtém amigos, isso é o que terá de fazer para conservar tais amizades. Um estilo de vida agradando a homens que nasce por causa do medo do homem e do medo da rejeição é uma escravidão terrível. Nesse capítulo, eu gostaria de ajudá-lo a perceber que ser alguém que agrada aos homens em vez de agradar a Deus é pecado. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Romanos 14:23 diz: aquilo que não procede da fé é pecado. Enquanto agradava aos homens, certamente eu estava operando pelo medo do homem e não pela fé em Deus. O que é pecado? Se você estudar a palavra pecado, descobrirá que o seu sentido literal é errar o alvo, não atingir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sigamos a direção do Espírito Santo e não a exigência das pessoas. Certamente isso não significa que nunca poderemos fazer o que alguém quer de nós, mas significa que a vontade de Deus para nós deve ter sempre o primeiro lugar. Não devemos fazer o que as pessoas querem apenas para impedi-las de ficarem aborrecidas conosco ou nos rejeitar. Se aquilo que elas quiserem nos desviar de cumprir a vontade de Deus, devemos sempre escolher agradar a Deus e não aos homens. Tenho passado um bom tempo por intermédio deste livro tentando ajudá-lo a sair da condenação. Se isso tem sido um problema em sua vida, certamente não pretendo abrir uma porta agora para o inimigo. Sei que enquanto escrevo essas linhas, estou me dirigindo a algumas pessoas que caíram na armadilha de buscar agradar aos homens. Quando digo que isso é pecado, estou tentando abrir-lhe os olhos para a seriedade do assunto. Certamente não estou tentando colocá-lo sob condenação. Devemos aprender a diferença entre convicção e condenação. Deus me usa frequentemente para trazer convicção. Ele usa sua palavra e seu espírito para nos levar a um lugar mais alto. Estou escrevendo isso sob influência do Espírito Santo e ele convence as pessoas do pecado, mas nunca as condena. Deus nos leva à convicção de que podemos ver nossos erros, admiti-los, lamentá-los, arrepender-nos e receber o poder do Espírito Santo. Podemos então permitir que Ele nos capacite a caminhar livres daquilo que estava sendo um pecado em nossas vidas. De acordo com Hebreus 4:15, Jesus certamente compreende nossas fraquezas e nossas enfermidades, mas Ele não quer que seu povo use sua natureza compreensiva como uma desculpa para permanecer no pecado que está produzindo escravidão na vida de cada um. Tornar-se livre do medo do homem e de um espírito que busca agradar aos homens não é fácil. Requer a revelação do que isso realmente significa, de quão destrutivo pode ser. Requer séria determinação para tornar-se livre. Espíritos controladores e manipuladores estão envolvidos e eles não desistem do seu terreno facilmente. Por anos, eu me desculpava e fazia pouco ou nenhum progresso, porque dizia a mim mesma: simplesmente não posso fazer isso. Fui abusada e simplesmente tenho esse medo e nada posso fazer a respeito. Essas são algumas das desculpas que mantêm muitas pessoas na escravidão.
Tais desculpas podem ser um fato, mas a verdade da palavra de Deus tem poder suficiente para superar os fatos. Sim, Jesus compreende, mas Ele não quer que você permaneça em escravidão pelo medo do homem. Creio que Deus tem feito você ler este livro porque Ele quer fazê-lo livre nessa área e ajudá-lo a reconhecer esse espírito quando atacarem sua vida. Creio que seu amor por Deus, seu desejo de estar na vontade dele e sua recusa a permitir que o inimigo invada sua vida por intermédio de espíritos manipuladores e controladores podem ajudá-lo a combater de forma ousada o pecado de agradar aos homens. Deus nos dá livre-arbítrio e vontade livre. Ele quer que o escolhamos bem como seus caminhos, mas não nos força a fazê-lo. Satanás, de outro lado, não tem problemas em usar a força, manipulação, controle ou qualquer outra coisa que puder para nos impedir de sermos livres. O diabo usa a raiz da rejeição, que está em muitas pessoas. O medo da rejeição e o medo do homem são realmente a mesma coisa. O medo do homem, o medo de perder a aprovação, o medo de ficar sozinho, o medo de sermos criticados ou debochados, o medo do que as pessoas dirão ou pensarão de nós e muitos outros medos nos impedem de seguir a direção do Espírito Santo. O diabo sabe que Deus tem um bom plano para a sua vida e seu alvo é impedir você de conhecer este plano. Se você quiser ser livre desses espíritos que estou revelando, deve desejar confrontá-los. Você nunca ficará livre deles ao correr, evitá-los ou adiar o assunto. Devemos enfrentar as questões e saber que Jesus está sempre conosco para nos fortalecer e ajudar. A única forma para chegar do outro lado de um problema é eliminar o seu poder sobre você e enfrentá-lo, e permitir que o Espírito Santo o oriente sobre como passar por isso. Eu nunca teria uma vitória pessoal se sempre obtivesse a libertação por meio de milagres. Deus pode nos dar algumas vitórias dessa forma, mas nem todas elas funcionarão assim. Ele quer nos fortalecer para que enfrentemos o inimigo na força do seu poder e assim possamos conquistar uma vitória pessoal. Não temas. Sabemos que a Bíblia diz não temas, mas por alguma razão temos a ideia de que Deus está dizendo não sinta medo. Houve um tempo em minha vida em que pensava que sentir medo indicava que eu era uma covarde. Quando sentia medo, sentia-me mal comigo mesma. Muitas vezes, quando estava pronta para ir adiante em alguma área, subitamente me sentia assustada. Eu orava pelo dia em que não sentiria mais medo. De fato, eu ia até outra pessoa e pedia-lhe que orasse para que eu não sentisse mais medo. Mas Deus me deu uma revelação transformadora sobre o medo alguns anos atrás. E ocasionalmente, eu mesma tenho me lembrado disso. Por intermédio da Bíblia, Deus diz: não temas, não temas, não temas. Ele está nos alertando sobre o espírito do medo. Ele está dizendo: um espírito de medo pode atacar você e impedi-lo de seguir adiante. Está registrado no primeiro capítulo de Josué que Deus lhe disse que ele deveria terminar a tarefa que o Senhor dera a Moisés. Seja forte, vigoroso e bastante corajoso. Não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é com você, por onde quer que fores. Josué 1:9. Se o medo não estivesse prestes a atacar Josué, por que Deus o alertaria? Deus estava realmente dizendo a Josué: estou enviando-o para realizar uma tarefa. Mas Josué, tão certo como estou lhe falando, o medo será o inimigo que tentará impedi-lo.
Estava Deus proibindo Josué de sentir medo? Não. A palavra medo significa retirar-se ou fugir de algo. Assim, se nós traduzirmos de uma forma um pouco diferente, veremos que Deus estava dizendo: Josué, quando você sentir medo, não fuja. Você está vendo? Deus está dizendo: quando sentir medo, permaneça em sua posição, sabendo que estou com você. Mantenha-se obediente e fazendo o que eu estou lhe dizendo. Isso é muito diferente de Deus dizer: você não pode sentir medo, e se o fizer, será um grande covarde. Quais são algumas das reações físicas produzidas pelo medo? Tremedeira, palpitação de coração, boca seca e transpiração excessiva. Não encontro lugar algum na Bíblia em que Deus diga: Joyce Meyer, não transpire, não trema, não estremeça. Seu coração não deve palpitar quando você estiver em situação nova ou difícil. Você já percebeu que um espírito de medo tenta mantê-lo em escravidão quando você encontra algo novo? Quando você tenta obter liberdade em sua vida, um espírito de medo tentará mantê-lo na escravidão. Quando chega o dia de Deus para que você seja livre, é tempo de enfrentar a pessoa ou a situação que o amedronta. É tempo de você caminhar até essa pessoa e conversar com ela, mesmo assustado. É tempo de começar a crer de forma diferente a respeito de si mesmo. O medo tentará mantê-lo na escravidão, mas a única forma de chegar do outro lado é fincar os pés, manter a sua face firme e dizer: eu sei que ouvi a Deus e eu vou seguir adiante. Como as pessoas pensam e reagem? Quando conversamos sobre o medo do homem, o que realmente tememos? Tememos o que as outras pessoas vão pensar. Pense sobre isso. O que os pensamentos de outras pessoas podem nos fazer? Contudo, quantas vezes nos desdobramos diante do inimigo simplesmente com base naquilo que alguém está pensando? A maior parte do tempo, nem realmente sabemos o que os outros pensam, mas a raiz da rejeição sempre fará você pensar o pior. Permitimos que o diabo diga: o que eles pensarão se você fizer isso? Se você se levantar, se tentar fazer isso, se falhar, o que vão pensar? Eles pensarão que você não ouviu a voz de Deus. Eles pensarão que você é um fracassado. Eles pensarão isso, eles pensarão aquilo, eles pensarão aquilo outro. Por que devemos deixar que os pensamentos dos outros governem a nossa vida? Se eles têm um problema, pensarão o que quiser a nosso respeito, não importa o que façamos. O medo dos homens é do que os outros pensarão, mas é também o que os outros dirão dele e farão a respeito disso. Penso que também tememos o que as pessoas não dirão ou farão. Se eu fizer algo e você não gostar, então me rejeitará, e não mais terei seu relacionamento e sua amizade. Você não conversará mais comigo ou prestará atenção em mim. Então terei de lidar com a dor da rejeição. Mostrarei a você, por meio de alguns versículos da Bíblia, que Satanás usa o medo da rejeição para manter as pessoas fora da vontade de Deus. Observe o que Paulo disse em Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu buscasse popularidade entre os homens, não seria o servo de Cristo, o Messias. Nós realmente gostaríamos de ser populares, não é? Nunca fui muito popular na escola, mas queria que todos os meus filhos fossem populares. Isso também não funcionou. Algumas vezes queremos coisas por motivos errados. Eu queria que a minha filha fosse tratada como rainha e animadora de torcida, e meus filhos fossem tratados como príncipes encantados e craques de futebol. Eu me angustiava porque eles
e elas realmente não tinham muitos amigos ou namorados. Mas um dia o Senhor me mostrou: você quer isso para eles porque você nunca o teve. Estou guardando-os de problemas porque tenho um plano para a vida deles. Algumas vezes, quando os jovens são populares, a pressão dos colegas para manterem todos esses relacionamentos termina levando-os à direção errada. Se Deus tivesse respondido às minhas orações pelos meus filhos para que fossem os estudantes mais populares da escola, as coisas poderiam ter terminado mal. Mas agora todos os meus filhos estão servindo ao Senhor e trabalhando neste ministério. Todos são casados com pessoas cristãs. O que teria sido se Deus respondesse às minhas orações para que eles se tornassem populares? Vamos desejar a popularidade com Deus acima da popularidade com as pessoas. Não fique tão triste se você não tem 25 pessoas tentando ligar para seu número ou batendo a sua porta o tempo todo. Busque a Deus e deixe que Ele traga as pessoas certas para a sua vida. Uma vez que você entrou em um relacionamento, deverá mantê-lo, e isso faz com que pessoas populares sofram muita pressão por tantos relacionamentos. Anos atrás, antes de estar no ministério, eu pertencia a uma igreja. Havia um grupo de pessoas do qual eu queria participar. Eu me esforçava e conspirava, armava situações e manipulava. Fazia favores e impressionava as pessoas até entrar naquele grupo. Mas descobri que quando uma pessoa entra em um relacionamento por esses métodos, a única forma de permanecer ali é deixar que as pessoas o controlem. Sabe o que aconteceu? Quando recebi o batismo no Espírito Santo e Deus me chamou para pregar, quando comecei a crer nas coisas em que creio hoje e a progredir, esse grupo disse: se você vai crer nas coisas que você diz que crê, não queremos mais nos relacionar com você. Escolha ou nós ou isso. Essas pessoas eram cristãs. Não pense que o inimigo não usará seus melhores amigos para tentar desviá-lo da vontade de Deus. Eis porque você precisa ter convicção em seu coração do que Deus está lhe dizendo. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se de sua reputação, humilhou-se e então o poder de Deus lhe foi concedido. Veja Filipenses 2, do 7 ao 11. Se estivermos preocupados com nossa reputação, podemos realmente prejudicá-la. Se o alvo é manter nossa boa reputação, se ainda tentamos ser populares, essa é uma porta aberta para o diabo. Tudo o que ele tem de fazer é conseguir uma pequena rejeição e nós seremos despedaçados. Prosseguir não é conquistar popularidade. Você já percebeu o que Paulo estava dizendo em Gálatas 1:10? Se eu quiser agradar as pessoas, eu não estaria servindo a Deus. Você sabe quantas pessoas existem que não estão fazendo o que Deus lhe disse porque sabem que perderiam sua popularidade? Cada uma das vezes que Deus estava pronto a levar esse ministério a um grande nível, Satanás lançava um grande ataque de rejeição contra mim. Cada uma das vezes o ataque vinha por meio de pessoas mais próximas naquele momento. Não pense que o inimigo escolhe alguém com quem você não se importe. As pessoas que estão próximas de você o deixarão saber. Se você não fazer isso como fazemos, então olharemos para você como alguém estranho ou anormal. Pessoas que têm raiz de rejeição na sua vida dobram-se a este tipo de pressão e nem mesmo percebem o que estão fazendo. Tudo o que mantiver as pessoas felizes, tudo o que mantiver as pessoas gostando de nós, sorrindo para nós e dizendo boa garota, bom rapaz, é o que as pessoas com raiz de rejeição farão. Não estou ensinando rebelião. Não estou ensinando você
a fazer sua própria vontade todo o tempo, não é isso. Se você tem alguém exercendo autoridade apropriada sobre a sua vida, ouça os seus conselhos. O que eu estou falando é sobre pessoas que interferem em sua vida sem ter direito a isso. Algumas vezes, mesmo aqueles que têm autoridade sobre você podem agir com manipulação e controle. Mas, se elas estiverem exercendo autoridade legítima sobre a sua vida, elas o ajudarão a descobrir a perfeita vontade de Deus para você. Elas não usarão a autoridade para sua satisfação própria. Agora, observe o versículo de João 12:42. Contudo, a despeito de tudo isso, muitas das autoridades, os líderes e os nobres creram e confiaram nele, mas por causa dos fariseus, eles não o confessavam, por medo de, se eles o reconhecessem, serem expulsos da sinagoga. Fui expulsa da igreja que frequentava quando recebi o batismo no Espírito Santo, e Deus me chamou para pregar. A liderança me pediu para sair. Foi difícil para mim, porque toda a minha vida estava envolvida com aquela igreja. E além disso, eu havia me esforçado bastante para me envolver com aquele grupo de pessoas. Como me esforcei para conseguir um cargo de presbítero para o meu marido. Eu queria que meu marido fosse alguém importante. Pessoas que não baseiam sua dignidade em Cristo estão constantemente procurando algo que as façam se sentir valorizadas. Elas devem ter os amigos certos. Seus amigos devem ocupar posição de autoridade para fazer com que elas se sintam importantes. Assim, elas conspiram, manipulam e fazem todo tipo de coisas para se colocarem numa boa posição. Mas, se você pensa que é difícil chegar a tal posição, espere até ver como é difícil manter-se nela. O versículo 43 diz: pois eles amam a aprovação e o louvor e a glória que vem dos homens, mais do que a glória que vem de Deus. Eles valorizam mais seu crédito diante dos homens do que o seu crédito diante de Deus. Esse não é um versículo impressionante? Decida agradar a Deus. A todo custo devemos decidir agradar a Deus e não aos homens. Mesmo que isso custe nossa reputação, nossos amigos, devemos decidir agradar a Deus. E se isso nos custar nossos amigos, Deus os substituirá. Dave e eu temos alguns amigos muito preciosos agora. Essas são pessoas que trabalham para nós, nos amam e sustentam nossas mãos em oração. Eles oram e intercedem por nós quando estamos viajando para pregar. Sabemos agora o que são amigos de verdade. Amigos não são pessoas que vêm a você e dizem: se você não fizer isso, do meu jeito, nossa amizade se acabará. Isso vem de alguém que quer controlá-lo ou manipulá-lo. Aqueles que agora tenho como amigos estão me ajudando a ser tudo o que posso ser em Cristo. Eles são verdadeiros amigos, pessoas que não têm inveja de mim. Eles me ajudam a prosseguir, não tentam me fazer retroceder para que possam ganhar a dianteira. Algumas pessoas fazem um favor a você quando lhes telefonam e dizem: será melhor fazer o que quero ou não fale mais comigo. Pelo menos você já sabe com quem está lidando. Mas muitas vezes o controle está por trás dos bastidores. Talvez seja alguém sutil, com um olhar de desaprovação. Esse olhar de desaprovação pode nos levar a mudar completamente nossos pensamentos e seguir em outra direção. Estou trabalhando com Deus para identificar essas coisas em minha própria vida, porque quero ser livre. Quero dizer novamente, não sou uma pessoa rebelde. Submeto-me à autoridade de meu marido e estou sob a autoridade de meu pastor local. Se ele disser a mim e a Dave: eu penso que vocês dois estão errando naquilo que planejam fazer,
Voltaremos a orar e a buscar a Deus sobre o assunto. Deixe-me repetir. Você precisa estar sob a autoridade correta e temente a Deus. Não estou ensinando rebelião. Algumas vezes é difícil ensinar o assunto sobre controle, manipulação e o medo dos homens, porque algumas pessoas entendem de forma errada. Estou falando sobre conhecer o que Deus está dizendo e desejar seguir adiante, custe o que custar, para ver a plenitude da vontade de Deus se cumprindo em sua vida. Posso garantir-lhe que existem mais pessoas que estão fora da vontade de Deus por causa do medo dos homens do que pessoas que prosseguem apesar do ataque do inimigo e estão vivendo a plena vontade de Deus. O povo de Deus precisa desesperadamente ser obediente. Paulo disse que se você agradar aos homens, não servirá a Jesus Cristo. Você não será seu servo. Veja Gálatas 1:10. Um bom servo é alguém que diz: sim, Jesus, estou ligado ao Senhor por minha própria escolha. Quero fazer tudo o que tu quiseres que eu faça. Não importa o que custe, sou seu. Faz segundo a tua vontade em minha vida. Quando tomei a decisão de ser uma serva para Deus, perdi meus amigos. Alguns dos membros da minha família ficaram furiosos comigo. Senti-me ignorada por um longo tempo, mas estou tão feliz agora que mal posso acreditar. Antes de receber o batismo no Espírito Santo, eu era miserável. Eu me esforçava arduamente para ter um grupo certo de amigos e me assegurar de que David seria um bom presbítero na igreja. Não havia festa que os Meyers não fossem convidados. E se alguém tentasse dar uma festa e não nos convidasse, eu me esforçava até ter certeza de que receberíamos o convite. Você se lembra de ter se sentido ofendido, machucado e aborrecido porque alguém fez algo e você não foi convidado? Isso o fez sentir-se rejeitado e sem valor? Você pode ser livre desses sentimentos. Confie em Deus, pois se for para você estar lá, Ele conseguirá um convite. Caso contrário, seja feliz nele.